Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós estamos trabalhando uma série de vídeos sobre cinética química e cálculo de reatores. Estamos abordando o assunto de balanço molar e os subtópicos equação geral do balanço molar e reator batelada, tá bom? Bem, na equação geral do balanço molar, vamos estudar o reator batelado, tá bom? Simbolizado pela essa figura que você consegue ver embaixo aí. Bem, através da equação do balanço molar, nós vamos expressar o reator batelado, né? Qual é a utilidade do reator batelado? Bem, reator batelado você sabe que é um reator que não tem fluxo de entrada, tá? Você não tem fluxo de entrada, e não tem fluxo de saída, tá? Então, o que acontece? Para que é utilizado o reator batelado? Industrialmente, para produção de pequena escala, tá bom? Pelo motivo de não usar fluxo, então a produção é pequena. Para produtos muito caros, né, para se ter o controle da produção, para longos períodos de tempo, onde você precisa que o produto fique ali por muito tempo, tá bom? É interessante utilizar o reator batelado e para altas taxas de conversão, tá bom? Todas essas considerações têm que ser feitas aí para o tipo de modelamento do reator batelado, o tipo de utilidade para a qual se encaixa os reatores batelados. Vamos falar mais sobre eles ao longo do tempo, mas é só uma prévia, tá bom? Então, observando o gráfico do reator batelado, como que ele se comportaria? Bem, você tem o gráfico de Na sobre T, tá bom? Um produto Na, concentração de número de mol de ar, e aí ao longo do tempo ela vai se desformando e sendo consumido, tá bom? Sendo consumido, formando outro tipo de espécie, uma espécie NB, ou NC, ND, é só um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, em algum momento do tempo eu tenho uma queda de Na, tá? Para ser observado desse modo, tá bom? E desse mesmo modo você pode-se considerar que Ng você tem um componente que está se formando, você tem a composição então de Ng ao longo do tempo, tá bom? E aí ela se mostra desse modo, né? Aparecendo um gráfico logarítmico, tá? Então, Ng. Bem, é só um exemplo, isso não é tão relevante, tá? Bem, então vamos fazer as seguintes considerações sobre o reator batelado para fazer o seu cálculo do balanço molar e extrair dele as informações necessárias para o modelo. Então você tem o seguinte, ele não tem entrada nem saída de fluxo, como nós já dizemos. Ele existe acúmulo, ele vai se acumular o produto ao longo do tempo, né? Por exemplo, você tem a produção de açúcar, a açúcar vai se degradar e vai se acumular o álcool, por exemplo, tá bom? Pode existir gerações ou consumos de espécies, já como dado o exemplo. E então como é que fica o balanço, a equação do balanço molar para essa situação de reator batelado? Então você tem direto do balanço molar, você tem entrada, tá? Vamos considerar a entrada menos saída, mais a geração é igual a acúmulo, como eu já tinha passado em outros vídeos, né? Até quero fazer uma correção, que eu tinha colocado entrada nesse modo aqui, e aqui não é entrada, é acúmulo, tá bom? Então logo eu vou fazer uma correção no vídeo. Bem, pessoal, então considerando essa equação aqui vinda de outros vídeos aí da equação do balanço molar, nós vamos desconsiderar a entrada
de fluxo. Então não tem entrada, porque é estilo uma panela de pressão, né? Não tem saída, não vai sair nada. Aí você vai ter a geração, tá bom? Vamos considerar a geração ela existe desse modo. E se tem um acúmulo, ela vai acumular ao longo do tempo de formação, tá bom? Bem, vamos voltar aqui. A continuação então, 0 de entrada, 0 de saída, geração. A geração nós vimos que é a lei de velocidade, RJ vezes o delta volume, tá bom? O dV pode ser considerado pelo triângulozinho, que é igual ao acúmulo. Então, isolando somente o que eu tenho, eu vou chegar nessa equação, tá bom? Considerando o volume uma mistura perfeita, sendo uma mistura perfeita, eu posso considerar para essa condição, tá? Tendo temperatura, pressão, concentração, sendo ela uniforme, essa mistura perfeita, eu vou chegar então em dnj sobre dt igual a rj vezes v, tá bom? Fazendo a integração, eu posso retirar ali sendo o volume a constante, tá? Volume inicial menos volume final, a integração já vai dar essa condição. Beleza? Então, qual é a parte mais útil da fórmula do reator batelada? Bem, isolando o dt e colocando ele em evidência, vou ter dt igual dnj, tá? Produto de concentração J, RJ sobre V, lei da velocidade sobre V. Então essa é a grande utilidade de se utilizar o recurso da equação do balanço molar para o reator batelado. Então vamos um pouquinho mais além, vamos fazer uma demonstração. Bem, essa é a equação deduzida, né? Se eu considerar que no lugar de JA, que o produto A está sendo decomposto para se formar o produto B, então eu vou utilizar a seguinte consideração, né? Vou colocar a integral em dt e integral de dNA, substituindo e equacionando, considerando RA igual a KCA, tá? Sendo CA igual NA sobre V. Nessa consideração, nós chegaremos a esse tipo de equação, ó, onde nós vamos ter NA, nós temos aqui, ó, D de NA sobre menos KCA vezes V. E aí eu teria a mesma coisa de dizer que o menos K, eu posso passar ele para cima, ele vai ficar assim, tá bom? Menos K elevado a menos 1. E o NA, como ele estava sendo multiplicado por V, e eu falei que CA, eu considerei que CA é igual a NA sobre V, que é a representação de CA, eu posso cortar volume com volume, e aí eu vou chegar nessa fórmula, tá bom? Que é a que a gente vai utilizar para calcular o tempo de reação dentro do reator batelado, dependente da concentração, tá bom? Então, a fórmula chegaria deste modo. Bem, resolvendo essa fórmula, dependente da condição onde eu estou considerando que a velocidade de reação é de formato linear, que ela pode ser
quadrática, cúbica, tá bom? Isso vai mudar a estrutura da fórmula. Isso é só um exemplo. Fazendo a integração então da fórmula, considerando com essa constante, eu vou chegar na dedução que o tempo vai ser igual a menos a constante de reação vezes o logarítmico de Na menos Na0, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, você vai chegar no tempo de reação. Essa é a grande utilidade de entender, de utilizar o reator batelada, tá bom? Para calcular o tempo. Então, o tempo é imprescindível. Uma produção de grande escala que você precisa do produto, às vezes, o mais rápido possível, tá bom? Porque tempo é dinheiro em questão de produção. Você tem essa formulação e consegue mensurar e entender o seu reator e quanto tempo ele vai levar para a produção. Bem, pessoal, então esse vídeo compõe então a fórmula do mini curso de reator de cinética química e cálculos de reatores. Nos próximos vídeos nós vamos ver o CSTR, tá bom? CSTR, PFR e o restante dos vídeos, tá bom? Mas leve em consideração essa fórmula para que a gente possa conseguir desenvolver os exercícios, tá bom? Bem, então, obrigado, se inscreva no meu canal e deixe seu curtir like. Dúvidas e críticas nos comentários, por favor.